O que nós entendemos do secretário da Receita é que ele quer simplificar a arrecadação como forma de otimizar os custos das empresas no recolhimento de tributos. Ele tenta criar um imposto que ele tenta dizer que não é a CPMF, mas no fundo, sem dúvida, é a CPMF. A alegação dele é que a CPMF do passado foi criada como mais um tributo, né, para poder canalizar e drenar recursos para a saúde, coisa que não aconteceu. E ela passou a incorporar, então, uma receita do governo que fez gastos em cima dela. O que ele alega é que esse tributo que ele está tentando moldar é um tributo, é uma substituição de outros tributos. Então, na alegação dele, se é uma substituição de outros tributos, você não está criando tributos. Mas aí ele coloca a seguinte posição: vai ser um tributo que vai ser descontado na conta bancária das pessoas, de todo mundo. A ideia é uma unificação, né? Uma unificação. Aí ele colocou, olha, todo mundo vai pagar, né? Igreja, todo mundo vai pagar, porque você não tem como separar. Aí Jair Bolsonaro já disse, não, igreja não, mas não disse que outros deveriam também não cobrir. Agora, o que eu gostaria, sinceramente, o Brasil precisa buscar um norte, o Brasil precisa crescer. Eu tenho acompanhado, Sueli, muito o custo da produção rural. Eu fico assim entusiasmado quando eu ouço a ministra, eu vou vender para o Vietnã, eu vou vender para cá, eu vou vender para lá. Olha, ministra, parabéns. Mas a senhora perguntou para o produtor se a renda dele está boa, se ele está em condições de pagar, se a tributação que recai indiretamente sobre o produtor está bem. Milhões de produtores, pequenos produtores, agricultura familiar, estão padecendo, estão saindo da atividade. Por quê? Porque não adianta nós termos mercado se nós não temos custo. Não adianta. Eu vejo aí, porque a soja tal. Sabe o que vai acontecer? Eu me lembro na ocasião do etanol, que todo mundo falava, o Brasil vai ser o grande do etanol. Hoje, nós temos que importar etanol dos Estados Unidos porque o custo de produção nosso é muito mais caro que outros países. A agricultura é a mesma coisa. Legal. Se nós continuarmos assim, nós vamos ter que importar produto, porque nós não vamos ter mercado. Então, antes de abrir o mercado, que eu acho fantástico, tem que abrir mesmo, olha um pouquinho para o produtor, olha para ver se os custos deles... Desculpa, Sueli, é que eu tenho que falar isso, porque eu não consigo entender a lógica da cabeça dos dirigentes. Eu preciso te fazer mais uma pergunta, porque eu acho que ela é super importante, principalmente em relação a esse viés político, né? É mais um episódio de contradição entre membros da equipe do governo e aquilo que você sempre fala, né? Que falta um pouquinho de adequação, comunicação entre os membros do governo, que a gente vem percebendo que não está acontecendo, que é uma verdadeira bagunça. Infelizmente, eu tenho que concordar com a Sueli. Gostaria de não concordar com ela, né? Mas, infelizmente, eu tenho que concordar. O que eu acho? Eu acho o seguinte, a parte da equipe do presidente Jair Bolsonaro tem na cabeça uma filosofia de extrema-direita e acha que essa filosofia tem que prevalecer, mas não é assim. Eu acho que o governo, o presidente Jair Bolsonaro, eu não queria estar na pele dele, porque eu o conheço na forma de agir, ele está querendo resolver os problemas do Brasil. Aí vem um secretário e fala uma coisa, aí vem outro e fala outra, e não é isso que ele assumiu. Então, sem dúvida, precisa ter. Olha, Sueli, o Brasil vive um momento de transição. Jair Bolsonaro assumiu o governo arrasado, terra arrasada, o governo quebrado, o governo arrebentado. Ele não tem culpa nenhuma do que passou e ele está tentando colocar o governo nos eixos. Agora, o que não pode é perder o pé, porque a hora que vai passando o tempo e você perde o pé, aí vai ser muito difícil você corrigir. Então, por isso que hoje há um movimento, há um sentimento muito forte dos brasileiros que querem o bem do Brasil, de que tudo tem que dar certo no governo Bolsonaro. Agora, se nós estamos brigando para tudo dar certo, o que não pode essas declarações desencontradas de secretários e presidente, ministro, sei lá. Isso pega muito mal e transmite insegurança para os investidores, que a gente percebe que não está investindo exatamente porque não tem ainda a clareza do nosso norte.